As crianças coléricas são crianças de muita energia, que sabem para onde estão caminhando, elas têm certeza do que elas querem, então elas vão e fazem. É assim, com essa energia que nós vamos começar essa aula. Você tem um filho colérico? Pois bem, seu filho tem uma tendência bem grande de ser aquele aluno briguento na escola, que quer as coisas sempre do jeito dele. São crianças que são independentes, que fazem as coisas o quê? Acontecerem porque elas sabem o que elas querem, afinal de contas, né? São aquelas pessoas, são aquelas crianças mandonas, sabe? Aquelas líderes de classe. Provavelmente vai ser uma colérica, né? São crianças que têm uma necessidade maior de ter controle das coisas, ela vai ditando como é que vai acontecer a brincadeira do colégio, como é que vai acontecer a atividade no colégio, mas também a gente tem que pensar que se os professores não estiverem bem atentos para essa criança que é colérica, que tem toda essa energia para colocar em movimento, tem uma tendência aí de ser engolida por essas crianças coléricas, tá? Os pais também, muita atenção. Se a sua filha ou seu filho é um colérico, cuidado, porque toda essa energia, dependendo do seu temperamento, pode acabar fazendo com que ela sobressaia, essa energia da sua filha, do seu filho, sobressaia seu direcionamento em casa, tá? E aí a gente precisa trabalhar muito pontos importantes para essas coléricas. Qual ponto é, Ana? O ponto de entender que a competição é legal, porque elas são extremamente competitivas, né? Então elas não vão entrar dentro de uma pegada de brincadeira se não for para ganhar, ou de um trabalho se não for para ser a melhor. E aí a gente precisa ter um direcionamento de educação para essas crianças de que, sim, competir é legal, ganhar é importante, mas a gente precisa ter a empatia pelo próximo, de entender que cada um tem um tempo de fazer, que cada um tem uma maneira de fazer, porque por essa necessidade de movimento muito grande das coléricas, elas vão ter uma tendência de passar por cima dos seus amiguinhos, né? Então tem uma tendência de talvez até sair gritando com os amigos, porque elas querem aquilo rápido, da maneira delas, e aí as colegas podem ser que não atenda essa necessidade, elas vão ficar bravas, elas vão resmungar. Então a gente precisa direcionar essa educação dessas coléricas para quê? Para entender que cada um tem um tempo, para entender que cada um tem uma maneira de fazer, que tá tudo bem. O mundo é bom porque nós temos diferenças, né? E aí a gente precisa respeitar essas diferenças. Porque se a gente não ensina os nossos filhos a entender essa dinâmica desde pequeno, em adultos, eles serão aqueles adultos mandões, né? Aqueles pais que não deixam os filhos fazerem nada da maneira deles, porque eles eles têm certeza que só a maneira que eles fazem está certo, e a mãe que escolhe tudo, desde a roupa, a comida, a hora de tomar banho, a hora de dormir, o que eles vão comer, o que eles vão ler, o restaurante que vão sair, o que vão fazer no fim de semana. É aquela mãe que não deixa ninguém colocar a sua vontade a jogo, né? Vamos atender uma necessidade do meu filho? Não, necessidade do filho não, primeiro a minha. Mas é óbvio que ela faz isso inconsciente, né? Então a gente precisa educar os nossos filhos nesse sentido, né? Então direcionar toda essa energia, porque eles vão continuar tendo essa energia, para quem sabe outras atividades para além da sala de aula, né? Lembrando que também dar 399 atividades para o seu filho fazer durante o dia, para que ele chegue em casa cansado e durma, também não é uma boa estratégia. Porque um dos grandes motivos da gente entender os temperamentos, né, como uma ferramenta de vida, é para criar relacionamentos mais duradouros, com maior vínculo, com maior profundidade. E se eu coloco meu filho a fazer milhões de atividades durante o dia para que ele chegue à noite, ele chegue cansado e não me dê trabalho dentro de casa, porque meu filho precisa dormir cedo, alguma coisa está muito errado dentro da sua casa e precisa ser revisto, né? Os laços formados ali nos primeiros 7 anos, principalmente, são laços que dizem muitos dos traumas e de toda a carga vivenciada desse adulto futuramente. Então, ali dentro dessa faixa etária até os 7 anos, 8, 9, 10, mas principalmente até os 7 anos, que é a primeira infância, né? Que é o primeiro ciclo de vida, a gente foi para uma abordagem mais espiritual, ela precisa ser muito consolidada no amor, no respeito, na integridade de falar a verdade, na integridade de respeitar os limites de cada um.
E isso eu só consigo fornecer para essa criança, lembrando que ele não tem nada de conhecimento sobre o mundo, através do amor, através do ensinamento com repetição. E eu sei que é cansativo, né? Eu tenho um pequeno hoje, não sei, 2024, com 4 anos, vai fazer 5 só no final do ano. Então, assim, eu sei o quanto é cansativo educar pela repetição. Mas não existe outra forma de educar senão assim, porque eles não sabem de nada e eles não vão aprender as coisas como talvez a gente não aprende as coisas, muitas das coisas que a gente sabe a gente não aprendeu de primeira. E mesmo sendo adulto, às vezes a gente lê um mesmo livro, um mesmo artigo, uma mesma reportagem e nós vamos perceber que existem coisas ali que a gente vai aprender nessa segunda leitura que a gente nem se deu conta na primeira. E olha a bagagem de vida que a gente tem. Então tomem cuidado, né, de tentar criar essa dinâmica na sua casa e não educar pelo amor, pela integridade, pelo respeito, de criar vínculos, criar relacionamentos profundos, tá? Então essas crianças coléricas, elas sim, elas vão ter muito mais energia do que talvez as outras crianças, né? Porque além da expansão, elas têm a necessidade de estar no comando das coisas. Então é aquela criança que vai tomar conta mesmo de tudo e vai seguindo, né? E por que ela se sente tão irada muitas vezes, né? Porque ela não entende seu sentimento. Acabei de falar qual é a maturidade emocional e principalmente sobre vida que uma criança tem, né? 0. Então, para essa criança, principalmente a colérica, os pais precisam estar atentos a um outro ponto. Ensiná-las sobre sentimentos e emoções. E educá-las no sentido de, tipo, não existe sentimento e emoção ruim ou bom. Depende do ponto de vista, né? Vou dar um exemplo bem rapidinho aqui sobre a raiva. Muitos pais e muitas pessoas, não é só pais não, muitos adultos, e eu já vi vídeo, inclusive, desse tema na internet, fazendo com que, era um vídeo de uma mãe e de uma filha, por coincidência, falando que era um pecado sentir raiva e que a filha deveria controlar a raiva e que nunca mais deveria sentir raiva na vida, porque a raiva era um sentimento feio. E a raiva não é um sentimento feio. A raiva não é um pecado que eu devo ser evitado. O pecado é errar o alvo. O pecado não é uma coisa ruim. Pecado é eu ir por um lado muito extremo, né? Então, assim, eu sentir a raiva e tentar mudar a pessoa que me fez sentir raiva. Porque se eu entender que a raiva ela é boa, e acreditem, a raiva é boa e necessária para a nossa vida, eu potencializo ela do lado positivo, de movimento na vida. Porque quando eu me percebo em raiva, esse sentimento me gera um estado de emputecimento, como eu digo, que me gera movimento para eu sair daquela situação. 0 controle eu tenho aqui. Eu tenho uma administração de um conhecimento sobre o que é raiva de verdade. Estou com raiva porque eu estou aqui e eu preciso sair daqui. Qual é o plano que eu vou traçar para sair daqui?